Em nosso estudo de hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre nomes riscados do livro e a retirada do Espírito Santo. Vamos nos detalhar um pouco mais nessa importante correlação. Veja, certamente você já pensou ou ouviu alguém que pensou assim: e se Jesus riscar meu nome hoje, eu vou estar perdido dentro da igreja, mesmo sendo cristão, mesmo fazendo a sua obra ativamente? De acordo com o que já estudamos até aqui, e se você não acompanhou os episódios anteriores, eu lhe convido, tá certo? Basta acessar a página que está aparecendo aí para você. Então, de acordo com o que a gente já estudou até aqui, as Escrituras nos afirmam que, primeiro, Deus é fiel e justo. 1 João 1:9. Segundo, Deus não decide pelo pecador. Jeremias capítulo 29, verso 11. Terceiro ponto, a onisciência divina não altera o futuro do pecador. A onisciência não é causativa. João capítulo 6, verso 64. E um último ponto. O destino de um pecador não é definido por uma queda, por um acerto ou por um acerto isolados, mas pela tendência de suas escolhas. Veja Lucas capítulo 6, versos 43 ao 45. Por seu esforço e dedicação para o mal. Isaías 43, verso 24, ou para o bem. 1 Coríntios 9, do 25 ao 27. E também por seu tratamento ao próximo. Mateus 7, capítulo 7, verso 12, Lucas capítulo 10, dos versos 25 ao 37. Tudo isso reflete a vitória ou a derrota dos esforços divinos para a transformação do caráter do pecador. Gálatas 5, do 16 ao 25 e Apocalipse 3, do 15 ao 20. Veja, tais esforços da graça de Deus são os verdadeiros responsáveis pela salvação. Por isso que ela é somente pela graça, Efésios 2:8, e nunca pelas obras do pecador, pois todo traço de caráter saudável é herança do Criador. Nem mesmo o pecador penitente pode produzi-lo à parte de Jesus. Como então merecer a salvação? Quem a merece, mas sem precisar dela, obviamente, é Jesus. E não é por coincidência que ele acumula as funções de juiz e salvador dos pecadores. Você entende? Os frutos do caráter humano e o veredito divino. O tempo é um aliado de Deus, eu já falei isso antes. A vida de uma pessoa contém tempo suficiente para a produção dos frutos da salvação, não frutos para a salvação, correto? Ou dos frutos da perdição. Parece-me que até os anjos maus sabem disso. Veja, caso Deus permita que esses cruéis tirem precocemente a vida de um ser humano, por certo que eles não poderão reivindicar com justiça essa alma, uma vez que arrancaram a árvore, Lucas 6,45, ainda nova, sem os frutos, de modo que Deus será declarado justo pelo universo inteiro ao salvá-la. Percebe isso? Satanás não devora a todos, mas procura os que são devoráveis, ou seja, condenáveis por Deus. Confira 1 Pedro 5, verso 8. E mesmo assim, sob a permissão e o querer divinos. Romanos capítulo 9, versos do 14 ao 18. É por isso que um cristão esforçado não deve ter medo do juízo pré-advento. Deus não erra e Ele é misericordioso. Não faz sentido pensar que meu nome pode estar sendo riscado do livro da vida se minha comunhão com o Salvador é legítima e diária. Se
embora pecador, Salmo 51, verso 5, eu esteja sendo transformado pelos esforços da graça divina com o apoio de minhas escolhas, pela obediência à palavra, pelo amor ao próximo, a começar pelos de casa, não esqueça disso, 1 Timóteo 5,8, e por continuar ligado à videira. João capítulo 15, versos do 1 ao 8. Paulo não temia o julgamento divino, mesmo havendo sido Saulo. Antes, ele conhecia o caráter do reto juiz, bem como suas próprias obrigações, sua carreira, 2 Timóteo 4, do 6 ao 8. João incentivou a humilde segurança dos que creem, operosamente, é claro, em o nome do Filho de Deus, 1 João 5,13, ou seja, o mordomo fiel e prudente, Lucas 12, do 42 ao 44, não deve pensar que Jesus Cristo não será capaz de completar a boa obra, Filipenses 1, verso 6, de transformação em seu caráter pecador. Natureza carnal versus pecado acariciado, fé viva versus ausência das obras. Vamos conversar sobre isso também. O pecador que está no processo de salvação, pessoal, não deve se desanimar ao perceber a insistência de sua natureza pecaminosa, pois ela sobreviverá até o fim do julgamento e o retorno libertador do Senhor. 1 Coríntios 15, do 50 ao 58. É claro que o Filho de Deus não confunde essa sobrevivência teimosa da carne com mornidão espiritual. Apocalipse 3,16, ou secularização. Romanos 13, do 12 ao 14 e 1 João 2, do 15 ao 17. A permanência da natureza caída em alguém que é nova criatura, 2 Coríntios 5,17, não impede a produção do fruto do Senhor Espírito no caráter, Gálatas 5,16 e do 22 ao 25. Não quero dizer com isto que as boas obras de uma pessoa são sua garantia de salvação. Não mesmo. A Bíblia afirma que Lúcifer foi perfeito. Suas obras eram perfeitas. Até escolher ser imperfeito. Ezequiel, capítulo 28, verso 15. O acerto de hoje não é tudo, portanto. Só o amor de Deus é a garantia de salvação, mas mais especificamente a presença do Espírito Santo na alma. Veja Efésios 1, 13 e 14. Contudo, crer nisto somente não vale de nada. A fé não existe sem as obras. O bom caráter não existe sem o reto estilo de vida. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago 2, 14, 24 e 26. E Levítico 18, 5 diz: portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Fé na Bíblia é sinônimo de obediência a Deus. Não tem nada a ver com o assentimento intelectual improdutivo, como se percebe nas práticas religiosas odiernas, seja aqui no Ocidente ou lá no outro lado do mundo. Esse costume se manifesta, por exemplo, em ir à igreja, inclusive naqueles cultos de oração, pouco movimentados, com pouca audiência, em datar para o futuro mudanças que já deveriam ter ocorrido, pois Deus não é fraco, Ele tem poder, em colocar na mente que aqueles que advertem e apelam para reformas no estilo de vida estão querendo obrigar os outros a pensar e agir como eles mesmos, em falar mais sobre o amor, pseudo-amor ao próximo, ignorando-se outros mandamentos de Deus. Enfim,
O tempo não é um aliado dos religiosos acomodados com anos e anos de conhecimento da Bíblia, de igreja, mas que produziram pouca ou nenhuma mudança duradoura e visível. Lembremos-nos do fracasso do povo judeu. Mateus 21, 43, Nova Versão Internacional, diz: portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Os salvos são inimigos da serpente e nunca simpatizantes dela e das suas obras. Gênesis 3,15 e 1 João 2, do 15 ao 17. E o comportamento deles evidencia isto. Portanto, ter medo do julgamento deve ser um alerta para uma mudança imediata e radical no descompromisso ou hipocrisia para com Deus e uma enorme oportunidade para a investigação das Escrituras. Apocalipse 18:4 e 2 Timóteo 2,15. O Espírito não abandonará nenhuma alma que luta contra o pecado. Salmos 51, 11 e 17. Se o meu nome foi ou for riscado do livro da vida em algum momento entre 22 de outubro de 1844 até a volta de Jesus, biblicamente, este não será o motivo para a retirada do Senhor Espírito de minha alma. Porém, a recíproca é verdadeira. O Espírito irá retirar-se de alguém por causa de sua teimosia. Logo, esse alguém será riscado do livro para sempre. Confira a história do riscado rei Saul em 1 Samuel 16, do 14 ao 23 e 31, capítulo 31, versos do 1 ao 6, e compare-a com a do salvo Sansão que a gente descreveu nesse estudo anteriormente. Pois completou ou cometeu o pecado eterno. Marcos 3:29. Nunca ocorre a situação em que Jesus pede para o Divino Espírito sair de alguém por ele riscar o nome desse indivíduo. Obviamente, por uma questão de organização e planejamento divinos, Atos 17:31, o apagar o nome, Apocalipse 3, verso 5, pode acontecer antes da saída do Espírito Santo da vida do pecador impenitente. E isto de 22 de outubro de 1844 para cá. E isto só reforça a honestidade de Deus, pois suas criaturas assistirão em alguma ou algumas das 4 etapas do juízo de Deus, como já vimos, o momento aterrador e irreversível quando a alma rejeita decididamente o penhor de sua salvação. Efésios 1, versos 14 e 15. O juiz apenas antevê essa decisão, não a toma pelo réu. Já que mencionei a organização da Trindade, também no assunto julgamento dos pecadores, permita-me fazer-lhe pensar sobre e enxergar na Bíblia 3 raciocínios decorrentes desse planejamento divino no juízo. Vamos ao primeiro. Deus não divulga a ocorrência da saída do Espírito Santo da alma, ou o momento do pecado contra o Espírito Santo, senão no ato do juízo, o qual começou há 176 anos atrás, quase. Vou explicar. Eu mencionei Saul agora há pouco. Pois bem, Saul completou este pecado logo após desobedecer a ordem divina em 1 Samuel capítulo 15. Sim, uso o verbo completar para descrever a conduta ímpia do rei Saul com relação à voz de Javé por meio do profeta Samuel. O pecado contra o Senhor Espírito não é um ato, mas um conjunto deles. Por favor, leia o que é o pecado contra o Espírito Santo, este artigo que aparece aí, e também este outro, o perigo de retornar ao pecado. Valerá a pena. Como ilustração, comparo o processo desse pecado com o processo de enchimento da ira divina. Lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Apocalipse 16, verso 19. Na mão do Senhor está um cálice cheio de vinho, espumante e misturado.
Ele o derrama e todos os ímpios da terra o bebem até a última gota. Salmos 75, verso 8, Nova Versão Internacional. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira. Apocalipse capítulo 14, verso 10. Inclusive, amigos, Jesus bebeu deste terrível cálice que representa a ação divina contra o pecado e o mal. João 18, verso 11. Quando a última gota que faltava para completar a taça da ira divina pinga dentro dela, então o cálice cheio é derramado sobre o pecador responsável por insistir em enchê-lo com seus pecados desafiadores. O Senhor Jesus bebeu deste cálice, recebeu a cólera de Deus no lugar do pecador salvo, que está no processo de transformação do caráter. Bem assim, é com o processo pecaminoso de rejeição ao Espírito de Deus. Jesus, como homem, sofreu a saída do seu companheiro de divindade, Mateus 27, 46, no lugar do pecador redimido. Porém, o pecador teimoso expulsa a Deus de sua vida paulatina ou rapidamente até completar esse diabólico processo. Veja que, além de o diabo estar envolvido diretamente no pecado contra o Deus Espírito, ele também não possui nada da divindade dentro de si. Confira João 14, 30. Com Saul, aparentemente, o cálice se encheu rapidamente. Já o de Sansão não chegou à última gota. Somos diferentes, temos oportunidades diferentes e se fazemos escolhas distintas, por certo que nossas taças serão diferentemente preenchidas ou uma será completamente preenchida e a outra não. Não é o Senhor Espírito quem decide, mas cada um de nós. E o Espírito de Javé se retirou de Saul. 1 Samuel 16, 14, Almeida, corrigida e revisada fiel. Note, entretanto, que Deus não espalhou essa notícia, nem entregou o perdido Saul a Satanás. Ele nem mesmo o abandonou. Confira 1 Samuel 16, dos versos do 15 ao 23. Pelo contrário, por meio de Davi, o protegia de um espírito maligno que o atormentava. Para entender a expressão bíblica, um espírito maligno enviado por Deus, seria bom você ler esse artigo que está aparecendo aí para você, tá certo? Ou seja, pessoal, mesmo o pecador perdido, sem chances de salvação, ainda assim, recebe de Javé os três: assistência e certa proteção contra Satanás. Deus é misericordioso demais. Ele não só ama os que o amam, realmente. Mateus capítulo 5, versos do 23 ao 28. Segundo raciocínio, alguns nomes escados ao cometerem o pecado eterno e outros antes de cometerem o pecado eterno. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Marcos 3:29. Então disse Javé a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Êxodo 32:33. Nesses dois importantes textos, Jesus é aquele que está falando, João 8:58. E ele afirma, sem dar margem para dúvidas, que a alma perde eternamente a chance de salvação ao completar o pecado contra o Senhor Espírito e tem seu nome automaticamente riscado do seu livro, o livro da vida do Cordeiro, Apocalipse 13, verso 8. Com isto, podemos afirmar o seguinte: Saul, por exemplo, teve seu nome apagado do livro da vida em 1 Samuel 16,14, pois naquele momento o Espírito de Javé se retirou de Saul. A Bíblia não menciona em nenhum lugar, pelo menos até hoje não encontrei, a possibilidade de o Espírito de Deus se retirar de alguém antes do pecado eterno. Por outro lado, uma vez que o julgamento divino teve data para começar, Jó 24, verso 1, Atos 17, 31, e terá data para terminar, Atos 1, 7, Apocalipse 22, 11, há uma implicação lógica singular aqui. Alguns pecadores impenitentes terão seus nomes riscados antes mesmo de cometerem o pecado contra o Espírito Santo. Isso não é difícil de entender pelo seguinte:
Ao Jesus começar a julgar em 22 de outubro de 1844, ele começou por um nome, possivelmente Adão, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. 1 Pedro 4,17, confira também Romanos 2,9. E Adão foi o primeiro membro da casa de Deus no sentido de ter professado possuir a aliança com Deus. Confira Oséias 6,7. De Adão, Jesus passou a Eva, depois a Caim. Ele ofereceu sacrifícios, você se lembra? Depois Abel, Sete, por aí vai. Não é difícil para os assistentes judiciários do Santuário Celestial reconhecerem a justiça e a misericórdia divinas no trato com todos esses professos filhos de Deus. Alguns deles até já sabem o veredito de Jesus antes mesmo de ser pronunciado sobre esses pecadores mortos, pelo fato de terem acompanhado muito da vida deles. 1 Pedro 1,12. Alguns assistentes, com sua poderosa memória angelical, se lembram de quando o Senhor Espírito se retirou de alguns falsos filhos de Deus, como Saul, fazendo com que Javé riscasse imediatamente seus nomes de seu livro. Contudo, outros assistentes divinos precisaram observar atentamente o julgamento efetuado por Cristo em seu tribunal até o momento da sentença para confirmarem, Salmos 19,9, a honestidade do juiz e seu amor incondicional por cada alma. O ato de Deus retirar, riscar ou apagar um nome de seu livro não implica que o pecador condenado em questão não será julgado novamente no juízo pré-advento. Atos 17:31 e Salmos 75, verso 2, Nova Bíblia Viva. Lembre-se também do convidado às bodas do filho do rei que se recusou usar a veste nupcial. Tal parábola ensina simbolicamente a observação ou investigação para com os convidados feita pelo rei. Confira Mateus 22, do 9 ao 14 e Apocalipse 16, 15. Avançando na lista de nomes, naturalmente Jesus chegará naqueles cujos donos estarão vivos ainda. E agora? Se o juiz esperasse até a saída do Espírito Santo desses pecadores vivos ou até a morte deles, nunca haveria o retorno de Jesus à terra. Você percebe? Sempre haverá bebês nascendo e a Bíblia não menciona nenhuma pandemia de esterilização no tempo do fim. Consequentemente, o Supremo Juiz decidirá o caso dos vivos assim. Tanto os que serão salvos quanto os teimosos, possivelmente, ele revelará aos assistentes do tribunal o futuro e os frutos antes incubados, mas agora manifestos pela onisciência divina. Jó 34:23 e João 6:64. Os salvos serão selados. Ezequiel 9, verso 4, Efésios 4:30, Apocalipse 7:3 e 22:11. E os ímpios não serão selados pelo Espírito, embora ele ainda deva trabalhar neles e por eles até que confirmem a predição do juiz, cometendo ou completando o pecado eterno. E isto, de novo, não é predeterminação ou predestinação divina, mas organização e honestidade em seu julgamento, já que sua onisciência não altera o futuro, embora o conheça perfeitamente, e o revele para aqueles a quem ele desejar. Amós 3:7. E, além de tudo isso, ele deu tempo suficiente para todos os seres humanos escolherem seu destino. Deu tempo para Satanás e seus anjos revelarem completamente seus caracteres e possui dia e hora marcados para retornar à terra e resgatar seus servos fiéis. Mateus 24:36. Certamente, os funcionários do santuário assim o louvam desde o início do julgamento. A sua justiça é firme como as montanhas, e as suas decisões são sábias e profundas como o grande mar. Javé protege a vida tanto dos homens quanto dos animais. Salmos 36:6, Nova Bíblia Viva. Mas, em breve, quando tudo o que os olhos do Todo-Poderoso Juiz anteciparam se cumprir exatamente como ele revelara, creio que seus assistentes se unirão aos salvos e cantarão: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão,
pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Apocalipse 15, versos 3 e 4. Terceiro e último raciocínio: o Espírito Santo e os perdidos. Mas se você analisar o que escrevi logo acima, perceberá que ainda existe um probleminha para o juiz. Mesmo que Jesus conclua a lista com todos os nomes das pessoas que existiram na terra, por quem Jesus morreu, sim, todos eles registrados no livro da vida e desça ao nosso planeta para resgatar os que o escolheram como Deus, como ele destruirá aqueles que tiveram seus nomes riscados no julgamento e continuaram com o Espírito, já que ainda não haviam cometido o pecado eterno? Realmente há necessidade de uma decisão global, sincrônica, dos moradores da Terra vivos no período entre o fechamento da porta da graça, que é o mesmo que dizer fim do juízo pré-advento, confira Daniel 12:1, 7:26, Apocalipse 16:5 e 18, versos 8 e 20, e o retorno glorioso e visível de Jesus. A Bíblia chama o clímax desse íntere de Armagedon. Nós iremos estudar sobre isso nos próximos episódios.